acompanhando. Já quero deixar a palavra com o pastor para ir diretamente ao tema. Amém? Tá ok, pastor? Obrigado, querido. Vou ficando, então, aqui com... Vamos lá. Vou aqui nessa noite falar para você, como foi anunciado, sobre esse problema da culpa. Gente, não é brincadeira, e ela, se não for resolvida, ela pode, de fato, nos derrubar. Ela pode nos colocar de uma forma tão para baixo que você vai ter sintomas não só emocionais, como sintomas físicos. Muito bem, qual o texto que vai nortear essa palestra rápida aqui nessa noite? É o texto do Salmo 38, do versículo 6 ao 8, que é um salmo de Davi, quando relata esse momento que ele enfrenta o peso do pecado e da culpa, lhe deixando profundamente abatido, tendo uma melancolia profunda, que hoje poderíamos chamar até de um processo depressivo. Veja como ele diz aí no texto: sinto-me encurvado e sobremodo abatido, ando de luto o dia todo, ardem nos lombos e não há parte sã na minha carne. Estou aflito e muito quebrantado, dou gemido por efeito do desassossego do meu coração. Aquelas dores nas costas, queimando, né? Ele andando com a cabeça para baixo, abatido, aquela sensação de perda, um luto que não passa, e ele, então, não aguenta e dá gemidos por causa desse desassossego. A questão é o que levou a Davi a estar vivendo um abatimento como isso. E é isso que nós vamos tratar aqui dentro desse tema, quando a culpa nos derruba. Observe que ele já tinha enfrentado situações, outras, dos problemas existenciais, das lutas da própria vida, mas isso não tinha o deixado da forma que ele descreve agora. E muitas vezes acontece conosco. Enfrentamos problemas, mas conseguimos, por exemplo, dormir. Davi, no Salmo de número 3, quando ele fala no Salmo 3, ele diz assim no versículo 5, deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. No versículo 8, ele diz, em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Davi, com certeza, já tinha enfrentado outros problemas na sua vida, mas nada que o deixasse dessa forma. Ele conseguia dormir, ele conseguia repousar tranquilo, seguro, no seu leito, mas nesse momento a coisa é diferente. A coisa é diferente. Ele vai relatando que o problema afetou a sua vida por inteiro. Ele está sobremodo abatido, né? Ele está sentindo dores musculares profundas, dores que se desenvolveram por causa desse problema aqui que está sendo tratado, de uma culpa que pesa sobre ele. Ele está muito aflito. É interessante, queridos, como afeta fisicamente o problema da culpa, de um pecado, de um sentimento de culpa, quando ele não é resolvido. Ele afeta todo o nosso ser. O coração dele bate, veja o versículo 10, bate-me excitado o coração, ele tem palpitação, o coração dele dispara. Eu não sei se isso já aconteceu com você, e é claro que nem sempre isso é resultado de um pecado, uma culpa. Essa ansiedade, ela pode ser gerada de outra forma, mas lembre-se que qualquer ansiedade, ela revela no nosso coração que nós não estamos confiando plenamente em Deus. A ansiedade é como nós estivéssemos esperando algo e esse algo é incerto, e isso gera um descontrole profundo no nosso coração. Ele perdeu as forças também, no versículo 10, os seus olhos já não têm mais o brilho, e é exatamente esse quadro que nós precisamos aqui abordar dentro desse problema de melancolia decorrente de pecados não confessados. Nós somos humanos, somos pecadores e acabamos fazendo coisas que não gostaríamos de fazer ou dizer coisas que não gostaríamos de ter dito. Isso é a verdade. Então, muitas vezes, nós acabamos fazendo algo que não só agride a santidade de Deus, mas também ofende o nosso irmão que está próximo de nós. E então você volta para casa e vai tentar dormir, começa a pensar naquilo que você disse, e você começa a sentir culpa por ter dito ou ter feito, e você começa a desenvolver alguns sintomas
desse problema de um pecado não confessado. Então, Davi, ele deixa bem claro, ele nos diz que o que levou a esse estado foi a culpa pelo seu pecado. Ele diz, não há parte sã na minha carne, por causa da tua indignação, não há saúde nos meus ossos, por causa do meu pecado. Aí ele diz, pois já se elevam acima de minha cabeça as minhas iniquidades, como fardos pesados, excedem as minhas forças. Veja que essa culpa lhe oprime, empurra ele para baixo. Essa culpa funciona como um peso, como um fardo pesado, que o leva cada vez mais a um abatimento profundo, afetando através de dores musculares, afetando a questão da palpitação do seu coração, a perda de sono e outras coisas mais, como uma tristeza profunda. Então, veja a seriedade de não confessarmos os nossos pecados. Jesus disse, vós que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Jesus é o caminho para o perdão. Então, se nós estamos sentindo a culpa por algo que fizemos ou falamos que não gostaríamos de ter falado, nós podemos ir até Jesus e aliviar esse fardo e poder ter paz novamente. É o tesouro mais precioso que podemos ter, é o perdão de Deus que proporciona a paz que precisamos ter. É certo que nem toda melancolia, depressão, tristeza profunda é decorrente de um pecado. Outras situações circunstanciais podem levar à tristeza, uma perda de um ente querido, né? Uma doença detectada, diagnosticada até como uma depressão. É claro que isso também traz problemas, como foi relatado aqui, mas nós devemos ficar atentos para identificar o motivo da nossa tristeza, porque senão nós podemos desenvolver uma imunodeficiência espiritual, que nada mais é teologicamente do que uma mente cauterizada pelo pecado. Quando uma pessoa que tem uma consciência ainda não cauterizada, ela, quando faz algo de errado, ela naturalmente sofre por isso. Ela não gostaria de ter dito e nem de ter feito. Por isso, ela sofre. Essa imunodeficiência que surge numa mente cauterizada leva as pessoas a não perceber mais o seu pecado e fazem o mal e dormem bem. Parece que nada aconteceu e a vida parece seguir naturalmente. É certo que isso é resultado de uma mente cauterizada. Mas aqueles que têm uma mente sã, quer dizer, não cauterizada pelo pecado, eles sentem, nós sentimos muito quando fazemos algo com o outro ou contra o próprio Deus que não gostaríamos de ter feito. O que não podemos fazer é achar que isso não tem perdão diante de Deus, que o que fizemos é irremediável. Isso é algo que nós não podemos desenvolver como algo a ser vivido em nossa vida. Não, tudo o que fizemos podemos encontrar perdão em Deus. É certo que as nossas falhas não nos alegram, mas em Deus nós podemos receber perdão para encontrar a alegria mais uma vez. E o apóstolo Paulo diz sobre essa questão: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Ele diz assim: de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? O padrão de Deus para nós é uma vida que buscamos viver de uma forma reta para evitar o pecado. Mas a verdade, como o próprio apóstolo Paulo reconhece, ele diz: maldito homem que sou, quem me livrará desta condenação? O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que não quero, esse faço. Então, queridos, nós acabamos fazendo algo que desagrada a Deus ao nosso próprio próximo, mesmo sem querer. Isso faz parte da nossa natureza caída, que ainda não foi redimida completamente pelo Senhor, mas ele está no processo e com a ajuda de Deus podemos ir amenizando esse efeito em busca dessa vida abundante. Então veja, meus queridos, como sair desse estado melancólico. Se você hoje é uma pessoa triste porque tem acumulado culpa, o Davi ele acumulou, então o fardo ele está excessivo, ele não deposita isso aos pés do Senhor Jesus. Não guarde, queridos, a culpa de hoje para vivê-la amanhã. Entrega isso ao Senhor, basta o mal para cada dia, não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira,
nós somos criados para sermos seres recicláveis. Nós precisamos estar sempre jogando fora aquilo que não é bom para a nossa vida e experimentando uma nova oportunidade de vida nas misericórdias renovadas a cada manhã. Não podemos ficar vivendo uma vida toda de acúmulo em nosso ser, que será pesado demais para suportar. Por isso, não durma hoje antes de entregar para Jesus tudo aquilo que tem trazido angústia e tristeza ao seu coração. E diga para Deus: Senhor, o Senhor sabe que eu tenho procurado viver uma vida reta, mas nem sempre tenho conseguido. Eu não tenho alcançado este alvo maravilhoso, mas eu peço a tua ajuda, perdoa-me, livra-me desta culpa e me faça mais branco que a neve, quer dizer, me faça puro novamente. E assim você pode, de fato, encontrar a paz. Então, a maneira de você vencer isto é confessando esse pecado. E Davi faz isso, ele faz isso no Salmo 51, no versículo de 1 a 8, ele diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo ao teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases, na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes reconhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo de alegria, para que exulte os ossos que esmagastes. Essa é a oração de confissão de Davi diante de Deus, e ele faz isso diante do Senhor. Você pode fazer isso hoje, você não precisa de alguém para entregar essa carga. Não, você pode fazer isso diretamente ao Senhor, assim como fez Davi, e você vai encontrar alívio no Senhor. Davi depois compartilha no Salmo 32 um pouco dessa alegria. Ele diz assim: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Ele diz: como é feliz, como é bem-aventurado uma pessoa que foi perdoada pelo Senhor e não precisa levar mais esse fardo nas suas costas que o oprime, lhe traz muita tristeza. O perdão do Senhor é a mais preciosa fonte de paz que um ser humano pode ter. Se você se arrepende e recebe o perdão de Deus, você vai dormir em paz. E é isso que eu desejo para mim, para você e para todos vocês que estão ouvindo essa live e ainda vai ouvir no momento oportuno, como assim desejar. Hoje falamos sobre culpa, falamos sobre quando a culpa nos derruba, mostrando que quando nós erramos e não resolvemos isso confessando a Deus e obtendo perdão, isso traz efeitos sobre o nosso organismo, tanto físicos como espirituais. Poderíamos dizer também aí emocionais. Um abatimento, né? Essa melancolia, essa tristeza, dores musculares, desassossego no coração, palpitação, tudo porque você sente que algo está errado em você e que precisa ser resolvido. Por isso, resolva logo em nome do Senhor Jesus. Essa é a palavra e aguardo você para alguma consideração e pergunta, e vai ser muito bom poder expandir mais esse conteúdo aqui com você. Que Deus te abençoe. Amém, pastor. Tá tudo ok por aí? Me ouvindo bem? Amém. Estou ouvindo bem, até queridão. Aqui uma pergunta, pastor, da Arlete Silva. Você pode fazer sua pergunta pelos comentários que o pastor estará aqui respondendo a ela. Então, a Arlete Silva faz uma pergunta, pastor. Ela está perguntando se o pecado traz doença física. Quando nós pecamos, temos a consequência do pecado em nossa vida na área física? Perfeito, uma boa pergunta mesmo, e de fato traz sim. Então, pecados que não são tratados, não são confessados,
podem gerar doenças físicas. Nós somos seres psicossomáticos e a parte espiritual está estritamente ligado na parte material. Imagina uma pessoa que desenvolveu a amargura como meio de vida. Tem pessoas que dizem que não perdoa porque o ódio se tornou o alimento para ele viver. Você imagina uma pessoa dessa como está em seu estado de saúde, não só emocional, mas física. Pessoas que desenvolvem ira no coração, que é pecaminoso, podem desenvolver dores terríveis, inflamações em várias partes do corpo, gastrites, úlceras e tantas outras enfermidades, feridas que não cicatrizam e uma série de outras, estão relacionadas. Depois nós vamos trazer um tema aqui só para tratar da questão da influência espiritual em nosso corpo, né? Como a influência espiritual afeta o nosso corpo. Sim, cuidado, meus irmãos, você que está me ouvindo, não brinque com o pecado. O pecado ela tem o potencial de não só tirar a nossa paz, mas, de fato, de afetar o nosso corpo. E o texto de hoje fala nisso, né? Davi está sentindo dores lombares profundas em seus lombos. Ele, de fato, está tendo palpitações devido a essa ansiedade de um pecado que não foi ainda resolvido e outros sintomas que apontam aí para um quadro físico. Então, sim, o pecado traz problemas físicos. Ok, pastor. Glória a Deus pela resposta, uma resposta bem verdadeira. Então, o pecado, sim, a culpa, ela traz essa consequência no nosso corpo físico. Pastor, eu queria fazer uma pergunta também ao senhor. Pois não, queridão. Temos, às vezes, pessoas assim que pedem perdão a Deus pelo pecado, certo? Elas dizem ter sido arrependidas daquele pecado, pedem perdão a Deus, confessam o seu pecado a Deus, e nós entendemos que Deus, ele perdoa. Como diz aqui o próprio texto, que Deus, ele não rejeita aqueles que chegam até ele com o coração contrito e quebrantado, que foi o caso aqui de Davi. Pelas suas palavras, pela sua oração, a gente vê que realmente Davi teve um arrependimento genuíno, né? Mas esse arrependimento do pecado, confessou, depois foi confessado e foi perdoado por Deus, pode estar ainda no interior do indivíduo, da pessoa que se arrependeu e pediu perdão ao pecado, ainda aquela raiz, ou seja, ainda um sentimento de culpa. O senhor entendeu a pergunta? Sim. Se uma pessoa que, de fato, pediu perdão a Deus, ainda mesmo tendo a consciência de que o Senhor o perdoou, ele ainda desenvolver esse sentimento de culpa. Claro que quando a pessoa não tem um bom entendimento da questão do que é o perdão, da absolvição de Deus sobre a nossa vida, de Deus não declarar mais a pessoa culpada, Deus não só nos perdoa no sentido de estar perdendo o castigo que deveria vir sobre nós, mas ele está nos tornando inocentes, no sentido de que não há mais culpa em nós. Não porque o nosso erro não merecesse, mas porque ele pagou por nós. Esse pagamento foi feito pelo próprio Jesus, pela culpa que era minha. E então eu posso, confiando nisso, ter a consciência em paz do que a culpa que eu tinha, o Senhor já levou. É importante isso, queridos. Todo pecado tem consequência. Não seria apenas de uma forma simples, errei, recebi o perdão e pronto. Não, sempre alguém vai sofrer por causa dos meus erros. E quem sofreu a grande parte disso foi o próprio Cristo Jesus, e ele, então, recebe sobre ele a nossa culpa e ele nos perdoa. Então, a culpa está em Jesus. Então, nós podemos descansar nessa promessa e obter paz que vem do próprio Jesus,
do próprio Espírito que habita em nós. Mas tem pessoas que não entendem bem essa teologia de que nós somos considerados sem culpa, nesse sentido, quando nós somos perdoados, absolvidos da nossa culpa. Quando você está diante de Jesus e confessa o seu pecado, você está confessando, você não está ali escondendo, não. Você está dizendo, Senhor, eu sou culpado, estou confessando para o Senhor. Eu sou merecedor de castigo. Você está dizendo isso para o Senhor. E o Senhor, então, como nosso advogado, o Paráclito, o advogado ao nosso lado, diante do Pai, ele diz, Pai, meu filho, ele pecou e eu tomo esta culpa que era dele para mim. E ele, então, nos absolve e nós podemos encontrar novamente paz. É claro que isso faz parte de um exercício espiritual e nem todas as pessoas alcançam essa graça. Mais uma vez, amém. Glória a Deus, pastor. Silvio faz um comentário, Silvio Grossano. Ele diz, temos que olhar para a cruz do Calvário e entender que Cristo morreu por tudo isso, ou seja, todos os nossos pecados. E eu quero aqui deixar frisado aqui, pastor, acerca desse argumento de Silvio, é que queremos convidar você que está nos acompanhando, que não faz parte de alguma igreja, que não congrega, mas sempre nos acompanha, para fazer uma visita à nossa Igreja Presbiteriana de Caicó. Fica localizado na Avenida Seridó, 852. Por que eu estou fazendo esse convite a você? Porque, como o pastor bem falou, muitas vezes não compreendemos, não entendemos a doutrina, a teologia. Para isso, precisamos estar em uma igreja onde ensina verdadeiramente a palavra de Deus, onde ela vai trazer para nós instruções, ensinamento pelo nosso pastor, aquele que recebeu a autoridade, que estudou para isso, para que possamos, em meio a esses momentos, que podemos dizer assim, espirituais, possamos ter esse olhar para Cristo Jesus. O Senhor Jesus deixou a palavra dele para nós estudarmos, para que possamos ter esse guia, o Espírito Santo possa testificar conosco. Então, convido você a fazer uma visita à nossa igreja, você que ainda sente esta amargura, esta dor, ainda sente esse incômodo, ainda sente essa ferida da acusação, né, da culpa do seu pecado, da culpa do seu erro, a procurar a nossa igreja e ali ouvir a palavra de Deus, porque se tem algo que tira culpa, que tira pecado, que paga esta dívida impagável, é Jesus Cristo. Por isso, precisamos estar em comunhão, precisamos estar debatendo esses assuntos, estudando à luz da palavra de Deus, para que possamos tirar este fardo, possamos viver com o pecado, mas não se contaminar com ele, né, pastor? Então, convido você a fazer esta visita à nossa igreja. O convite está feito, será uma honra recebê-los lá. Domingo mesmo, às 19 horas, estaremos lá trazendo a palavra de Deus. É bem verdade, não haverá esse benefício recebido de Cristo através de uma confissão sua, pelo perdão, se você não entender a teologia da cruz, aquilo que Cristo fez por nós, o que ele é capaz de fazer, de fato, você não vai obter o resultado, mesmo que chegando diante de Deus e reconheça que você pecou. Você não vai conseguir absorver esse conceito e encontrar essa paz. Lembre-se, você não dá conta de viver com a culpa. Nós não temos essa estrutura, somente Deus. Então, quando nós somos... quando as pessoas nos culpam, ou muitas vezes é você mesmo que se culpa. Tem pessoas que, se não bastasse os dedos dos outros apontados para você, você aponta o seu próprio dedo para si mesmo. Se cobra demais, não admite errar, criou um padrão de vida tão perfeito que só Deus consegue vivê-lo, e toda vez que algo você não consegue, você se culpa. Então, isso tudo, queridos, precisa ser resolvido. Você precisa entender teologicamente quem somos nós como criaturas, quem é Deus como Criador, para que você, então, consiga ter uma vida com referência em Deus e não nas pessoas, e ter uma vida agradável, uma vida abundante que Cristo conquistou para você.
Então, as minhas palavras finais transitam sobre essa questão. Será que você também não tem sido o seu próprio torturador? Será que você não tem se culpado demais, exigido de você além do que você é capaz de fazer? Você não tem aceitado que você é humano e também pode errar? E quando erramos, nós temos um advogado junto ao Pai, o nome dele é Jesus, e ele pode resolver esse problema que fomos incapazes de resolver. Então, que você pense sobre isso. Eu sei que os outros têm um potencial, o diabo é o nosso acusador, nos acusa de dia e de noite, usa pessoas com coração maldoso para fazer isso. Muitas pessoas podem chegar a tirar a própria vida porque não conseguem lidar com a culpa que carrega dia após dia, que os outros colocaram e ele mesmo. E você precisa, então, dizer, Senhor, que nesse dia, que nessa noite, eu possa tomar uma nova decisão e viver uma vida consciente de quem eu sou e da grandeza do Deus que o Senhor é. E toda vez que eu peco de uma forma que não queria, involuntária, você entrega isso para o Senhor confessando e recebe dele o perdão e pode andar mais uma vez com a cabeça erguida. Lembre-se, Davi diz, sinto-me encurvado e sobremodo abatido. Levanta a cabeça, olhe para frente mais uma vez. Você não precisa viver andando para baixo. Aliás, não fomos criados para isso. Fomos criados, nós andamos em pé, olhando para frente, olhando para o alto, de onde vem a nossa fé. O salmista diz, eleva meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro vem do Senhor. Olhe para cima, não olhe para os vales, e receba do Senhor o perdão que você, confessando sinceramente, entrega para Ele. É isso que queremos fazer, que precisamos fazer, e obtemos do Senhor o perdão que Ele pode dar. Vamos terminando então, né, queridão? Com certeza, pastor, uma alegria a gente poder mais uma quinta-feira estar estudando a palavra, conversando, tendo esse bate-papo que está se tornando um bate-papo bem informal, com temas bem relevantes para a nossa vida. E que eu desejo a todos uma ótima noite, que vocês possam, antes de deitar, como diz a palavra que o pastor citou no Salmo 3, versículo 5, logo você possa se deitar, receber de Deus a paz, um sono reparador, porque Deus está trabalhando, Deus ele está já preparando o nosso dia de amanhã. Então, quando for deitar, saiba que Jesus é o nosso advogado, que ele perdoa os nossos pecados, que ele retira a nossa culpa, e podemos dormir, como diz o Romanos capítulo 8, sem nenhuma condenação sobre a sua vida, porque fomos justificados pela fé. Através da fé, com arrependimento e confissão de pecado, você encontra esse descanso para a sua alma. Então, quero desejar a todos uma boa noite, passar para o pastor, falar aqui o pessoal que comentou, que compartilhou com a gente, que esteve conosco nesta noite, e a todos uma boa noite. Jesus abençoe a cada um de vocês, a cada lar representado, para a glória dele. Obrigado, querido. Vou citar rapidamente você que nos acompanhou. Uma boa noite à minha prima Zênia, que sempre com a família está ouvindo temas que trazemos essa quinta aí, e sou muito grato pela vida dessa minha prima querida, sempre ligada e sendo edificada no Senhor, na minha prima Zelândia, a família toda aí maravilhosa, ouvindo essas mensagens de quinta-feira, fico muito feliz de tê-los comigo. E o nosso querido presbítero Jota, boa noite, meu irmão, graça e paz do Senhor, uma boa noite. A nossa querida irmã Arlete, a mãe do seminarista Abidênego, que Deus abençoe essa varona de Deus. O irmão João Francisco, ligadinho também, deixa um abraço imenso. Thalita, esposa do nosso querido irmão seminarista Abidênego. E a nossa querida irmã Carmen Torres, tá sempre ligadinha também. Um abraço, minha irmã Carmen. Ela diz assim, boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós temos ligadinha também aqui a Ivonete, minha irmã querida, essa irmã que é um exemplo de vida. Que Deus abençoe. Aqui, mais uma vez, a minha querida prima Zelândia. Ronaldo, meu irmão Ronaldo, que Deus abençoe você poderosamente. Bom ter o contato de você mais uma vez, viu? Que Deus abençoe. O presbítero Silvio, a graça e a paz, meu irmão. Bom tê-lo aqui. E aqui a Joana Dark. Boa noite, minha irmã. Que Deus te abençoe. Bom vê-la aqui conosco, viu? Que Deus te cubra de muitas bênçãos de Deus. Vamos terminando aqui com o presbítero Petrônio, que está aqui dizendo boa noite, a paz do Senhor. Um abraço grande e querido.
Aqui, Arlete Zé Roque já falou. Marilu Silva. Graça e paz, minha irmã. Deus te abençoe. Bom tê-la aqui conosco nesse dia de tema especial, tá bom? Deus abençoe. Cadê? Zeina, já falei. Zelane. E terminamos, então, com Cristine Roque. Que Deus abençoe, minha irmã querida. Você está aí. Um abraço muito grande para você. É muito bom tê-la aqui perto de nós, ligadinho nessas lives. Fiquem com Deus. E nos veremos quinta-feira, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir. Um abraço grande.